Se suas pernas têm ficado mais fracas depois dos 60, talvez a raiz do problema esteja mais perto do que você imagina, dentro da sua fruteira. Parece estranho dizer isso, eu sei. Afinal, frutas sempre foram associadas à saúde, à leveza, à limpeza do corpo. Mas existe um lado oculto nessa história que quase ninguém ousa questionar. E é exatamente aí que mora o perigo. Com o passar dos anos, o corpo muda. Aquilo que antes nos fortalecia pode, silenciosamente, começar a nos enfraquecer. Muitos pensam que a perda de força nas pernas vem da idade, da falta de movimento, do sedentarismo. Mas a verdade é que, em muitos casos, essa fraqueza vem do que continuamos consumindo todos os dias. Sem questionar, sem adaptar, sem perceber que o corpo envelhece, e suas necessidades também. Algumas frutas, por mais naturais e inocentes que pareçam, têm o poder de sabotar nossa circulação, inflamar os tecidos e afetar diretamente a força muscular. A sensação de pernas pesadas, rígidas, lentas, mesmo para quem ainda se movimenta com frequência, pode estar ligada a escolhas alimentares aparentemente saudáveis, mas que já não fazem bem como antes. É chocante, sim. Afinal, ninguém ensina isso. Pelo contrário, somos incentivados a comer cada vez mais frutas, como se fossem um escudo absoluto contra o envelhecimento. Só que isso não é toda a verdade. Nem tudo que vem da terra, nem tudo que é colorido e doce, vai necessariamente ajudar seu corpo depois dos 60. E essa é uma conversa que precisa ser feita com urgência. A primeira fruta que merece nossa atenção? A uva. E aqui não estamos falando de exageros. Estamos falando de um consumo diário e inocente que, com o tempo, pode cobrar um preço alto. As uvas são ricas em frutose, um tipo de açúcar que não é o mesmo da glicose, nem está ligado a fibras complexas. E é essa frutose em excesso que começa a prejudicar o fluxo sanguíneo, inflamar os vasos e reduzir o suporte que os músculos das pernas precisam para se manterem fortes e funcionais. As uvas parecem inofensivas. Estão sempre ali, decorando mesas, sendo oferecidas com carinho, como um lanche leve e elegante. Mas para quem já passou dos 60, elas podem estar drenando, pouco a pouco, a vitalidade das pernas. E com ela, a liberdade de se mover com leveza, com autonomia, com prazer. O alerta aqui não é sobre cortar tudo. É sobre aprender a discernir. Saber quais escolhas ainda fazem bem ao seu corpo e quais estão, sem alarde, abrindo espaço para a perda de força e equilíbrio. Porque envelhecer com saúde não é só parecer bem. É garantir que seu corpo continue respondendo, sustentando, carregando você com firmeza. E isso começa por dentro. Começa com o que você decide colocar no seu prato. E sim, até com o que parece mais inofensivo. Porque muitas vezes, o que mais parece natural é justamente o que precisa ser repensado com mais cuidado. A forma como a frutose age no nosso corpo muda completamente com o passar do tempo, e quase ninguém fala sobre isso. Ao contrário de outros tipos de açúcar, ela não vai direto para a corrente sanguínea. Ela é levada ao fígado, onde deveria ser processada com tranquilidade. Só que com o envelhecimento, o fígado já não trabalha com a mesma eficiência de antes. E aí começa o problema. A frutose acaba sobrecarregando esse órgão, aumentando os níveis de ácido úrico, que por sua vez atrapalha a ação do óxido nítrico, uma substância fundamental para que os vasos sanguíneos consigam se dilatar e permitir o bom fluxo da circulação. Sem óxido nítrico suficiente, os vasos se contraem. E quando isso acontece, o sangue não consegue chegar direito até as pernas. O resultado? Menos oxigênio, menos nutrientes, recuperação muscular mais lenta. Como tentar regar um jardim usando uma mangueira entupida? As pernas não deixam de existir, mas deixam de florescer. E o mais curioso é que muitas pessoas nem desconfiam disso. Elas fazem exames, veem que está tudo aparentemente normal, mas continuam sentindo as pernas pesadas, rígidas, sem força, e nem imaginam que algumas frutas, como a uva, podem estar por trás desse desconforto diário. O pior é que as uvas são consumidas em grandes quantidades. Não saciam, não provocam aquela sensação de estar satisfeito. Então é fácil comer um punhado aqui, outro ali, e sem perceber, passar o dia todo sobrecarregando o sistema vascular. Muita gente mais velha faz isso achando que está fazendo um lanche leve e saudável.
Mas o que parece leve pode, na verdade, estar pesando demais dentro do corpo. Na medicina oriental tradicional, não se fala em alimentos bons ou ruins, e sim em como eles se comportam dentro do organismo. E o comportamento da uva, embora natural, é rápido, explosivo e sem direção. Uma fonte de energia instável, exatamente o oposto do que um corpo maduro precisa. É por isso que, apesar de seu sabor doce e de sua aparência inofensiva, ela pode estar sabotando as pernas de quem já passou dos 60. E agora vem outro ponto que surpreende: a banana. Muita gente a vê como um alimento seguro, até medicinal. E, de fato, ela tem seu valor, principalmente pelo potássio, que ajuda no funcionamento dos músculos. Mas é preciso olhar o quadro completo. As bananas são ricas em carboidratos simples. E para quem já desenvolveu resistência à insulina, algo extremamente comum com o avanço da idade, esse tipo de fruta pode ter o efeito contrário ao esperado. Nem todo mundo reage igual, é verdade. Mas estudos mostram que pessoas com tolerância à glicose comprometida, algo bastante frequente entre os mais velhos, podem ter picos exagerados de açúcar no sangue, mesmo com frutas de índice glicêmico médio, como a banana. E esses picos afetam, antes de tudo, os vasos mais delicados do corpo, os das pernas e dos pés. Pior ainda quando a banana é consumida em refeições leves, como um café da manhã com pão ou sozinha, como lanche rápido. O corpo recebe uma carga alta de carboidrato, quase nenhuma proteína ou gordura, ou seja, nenhum apoio metabólico. O açúcar sobe rápido, a insulina corre atrás, e logo vem a queda brusca de energia. E o que fica depois disso é um cansaço sem explicação, uma fraqueza que se instala devagar e vai sendo aceita como parte do envelhecer. Mas não deveria ser, porque em muitos casos, o problema não está na idade, mas naquilo que insistimos em comer sem perceber o que está fazendo com nosso corpo. A inflamação tem um jeito sutil de agir. Ela não grita, não se anuncia com dor imediata, mas vai corroendo nossa força aos poucos. E é exatamente por isso que muitas pessoas não percebem de onde vem aquele cansaço repentino nas pernas, aquela sensação de peso que chega no fim da manhã, mesmo depois de um café aparentemente leve. Para muita gente, a culpa recai na idade, mas na verdade, o corpo está apenas pedindo socorro. E entre os gatilhos silenciosos dessa queda de energia, estão frutas que costumam ser vistas como absolutamente inofensivas, como a banana. A banana é querida, fácil de encontrar, prática, e sim, contém potássio, que ajuda nos músculos. Mas, isoladamente, ela é rica em carboidratos simples. Em um organismo mais sensível, principalmente após os 60 anos, esse tipo de açúcar pode agir como um estopim. Em vez de energia constante, ela traz picos e quedas bruscas. Quando consumida sozinha, sem uma proteína ou gordura saudável para segurar a digestão, o açúcar entra rápido no sangue, exige uma resposta imediata da insulina, e logo depois vem a queda. Aquele momento em que a energia some, a cabeça pesa e as pernas parecem não acompanhar. É comum ver pessoas mais velhas saindo de casa pela manhã com um café na mão e uma banana na outra, achando que fizeram uma boa escolha. Mas o corpo sente diferente. Ele não entende a intenção. Ele responde ao impacto. E quando essa escolha se repete dia após dia, o corpo não aguenta. A energia falha, a força some e a culpa vai parar, injustamente, no envelhecimento. Mas e se não for só a banana? E se outras frutas também estiverem contribuindo para essa perda silenciosa de vigor? Um bom exemplo disso é o abacaxi. Ele tem fama de ser saudável, tem até enzima que ajuda a combater inflamações. Mas por trás desse perfil tropical e limpo, há fatores que complicam a vida de quem já passou dos 60. O abacaxi é carregado de frutose e também de compostos ácidos. E essa mistura, num corpo mais sensível, pode ser o gatilho para um tipo de retenção de líquidos que quase ninguém liga à alimentação. O inchaço sutil, quase invisível, mas que afeta diretamente a circulação e a recuperação muscular. À medida que envelhecemos, o revestimento interno dos vasos sanguíneos fica mais delicado. O excesso de açúcar e acidez irrita essas estruturas. Ao mesmo tempo,
Esses ácidos também podem agredir o intestino, dificultando a absorção de nutrientes. E quando essas duas agressões se somam, o corpo começa a reter líquido, principalmente nas pernas. O resultado não é só estético. Esse acúmulo impede o oxigênio de chegar como deveria aos músculos, atrasa a recuperação após uma caminhada e deixa a sensação constante de pernas cansadas, inchadas e sem firmeza. É mais comum do que se imagina ouvir de pessoas mais velhas que, mesmo bebendo bastante água e elevando as pernas, continuam sentindo o inchaço no fim da tarde. E poucas desconfiam que aquela fatia de abacaxi do almoço, tão refrescante, tão natural, pode ser parte do problema. Isso não quer dizer que o abacaxi seja um vilão, mas significa que ele precisa ser observado com atenção. Em algumas pessoas, ele é bem tolerado. Em outras, traz sensação de peso poucas horas depois do consumo. Cada corpo tem sua linguagem, e é preciso aprender a escutar. Porque o corpo fala baixinho. E quanto mais vivemos, mais precisamos prestar atenção nesse tom sutil. Ele avisa quando algo não está bem. E mesmo que seja difícil aceitar que uma fruta, símbolo de saúde, possa ser o gatilho de uma fraqueza tão profunda, vale lembrar: nem tudo que parece leve é. E muitas vezes, o segredo para recuperar a força nas pernas está menos em se mexer mais, e mais em escolher com mais consciência o que colocamos no prato. Muitas vezes, aprendemos a ignorar pequenos desconfortos do corpo. Acreditamos que é normal sentir cansaço nas pernas, inchaço no fim do dia, ou aquela fraqueza repentina, como se fosse apenas parte do envelhecer. Mas o corpo fala, e ele fala antes de gritar. Ele sussurra através dos sinais mais sutis, e escutar esses sinais pode fazer toda a diferença entre manter a energia e perdê-la aos poucos. É por isso que, para quem já passou dos 60, prestar atenção no que parece inofensivo, como as frutas, pode mudar tudo. Entre essas frutas, uma das mais traiçoeiras é a melancia. E isso assusta, porque ela parece perfeita. É leve, doce, cheia de água, fácil de mastigar. Mas o que quase ninguém percebe é que por trás dessa simplicidade existe uma armadilha metabólica especialmente perigosa para músculos envelhecidos. A melancia tem um índice glicêmico altíssimo, ou seja, o açúcar dela é absorvido de forma muito rápida, provocando um pico de glicose no sangue seguido de uma queda brusca logo em seguida. Para quem já tem dificuldade em regular o açúcar, algo comum depois dos 60, esse ciclo é um convite à fadiga. E tem mais. A melancia quase não tem fibras, praticamente nenhuma proteína e zero gordura. Ela refresca sim, mas não sustenta. Não ajuda na reparação muscular. Não dá suporte à saciedade e muito menos fornece combustível estável para o corpo. O que as pernas precisam vai muito além de um pouco de açúcar. Precisam de fluxo sanguíneo constante, energia equilibrada e nutrientes que ajudam a reconstruir as microlesões naturais causadas pelo uso. E a melancia, por mais deliciosa que seja, não entrega nada disso. Pior ainda, em excesso, ela pode diluir minerais essenciais como magnésio e potássio, e é aí que começam as cãibras. Já vi muitas pessoas reclamando de pernas inquietas à noite ou cãibras no calor do verão. Estão bebendo água o dia todo, comendo frutas à vontade, mas ainda assim se sentem fracas, com o corpo descompassado, porque hidratar não é o mesmo que nutrir. E se a hidratação vem sem os minerais certos, o corpo sente. É como jogar água num campo sem nutrientes no solo. Pode até parecer que refresca, mas por dentro, os tecidos continuam carentes. Pesquisas mostram que, entre idosos, as cãibras nas pernas não são causadas apenas pela falta de água, mas pela baixa densidade de micronutrientes, algo comum em dietas que abusam de frutas aguadas e negligenciam fontes reais de minerais. Isso não quer dizer que melancia seja proibida, mas ela precisa de companhia, uma fonte de proteína, um alimento mais denso. Pode ser um ovo cozido, uma pequena porção de sementes, até mesmo uma sopa leve com sal e minerais. O corpo precisa de equilíbrio, não de extremos. E se a melancia já surpreende, existe ainda outro tipo de fruta que merece atenção redobrada: as frutas secas. Passas, tâmaras, pedaços de manga desidratada.
todos esses pequenos lanchinhos que cabem na palma da mão e parecem inofensivos. O problema é que, nesse processo de desidratação, a água sai, mas o açúcar permanece. E o que sobra são verdadeiras bombas concentradas de glicose. Um punhado de passas pode carregar mais açúcar do que uma lata inteira de refrigerante. E isso é ainda mais perigoso para quem já tem sensibilidade à insulina, vasos frágeis ou está no caminho da pré-diabetes. Esses picos constantes de açúcar causam um desgaste silencioso no corpo, principalmente nas paredes internas dos vasos sanguíneos. E com o tempo, isso cobra um preço: menos circulação, mais inflamação e músculos que se recuperam com cada vez mais dificuldade. A verdade é que não se trata de demonizar nenhuma fruta. Trata-se de entender o contexto, de aprender a escutar o que o corpo está tentando dizer, ainda que com voz baixa. Porque o que parecia um simples hábito pode, com o tempo, estar drenando a força, a energia e a leveza de viver. E isso, definitivamente, não precisa ser aceito como normal. Basta mudar o olhar e as escolhas. Muitas vezes achamos que estamos fazendo uma escolha melhor quando trocamos doces por frutas secas. Afinal, elas são naturais, vêm da própria fruta e cabem em qualquer bolsinha. Mas o que ninguém nos conta é que nesse formato, o açúcar vem concentrado, sem a água, sem a fibra, sem o equilíbrio que o corpo precisa para processar bem. O organismo recebe uma bomba de glicose que entra rápido e bagunça tudo. Provoca um pico, seguido de uma queda brusca. E quando isso se repete, o cansaço aparece. Nas pernas, essa oscilação vira instabilidade, desequilíbrio e uma sensação constante de fraqueza, mesmo sem esforço. Não é raro encontrar pessoas mais velhas confiando em barrinhas naturais ou misturas de castanhas com frutas secas, como lanchinhos saudáveis, e mesmo assim se sentindo esgotadas logo no meio da tarde. A relação entre essa exaustão e o consumo dessas frutas parece improvável à primeira vista. Mas o corpo não diferencia a origem do açúcar. Seja ele de um doce industrializado ou de uma uva passa, a reação é a mesma. E depois de uma certa idade, o metabolismo já não suporta mais esse tipo de carga sem consequência. Isso não significa que frutas secas sejam um veneno, mas sim que, para muitos, elas são intensas demais, açúcar demais e, o pior, fáceis demais de exagerar. Em segundos, a mão pega um punhado, e com ele vem o impacto de uma refeição inteira em termos de glicose. Por isso, essa frase ficou ecoando na minha mente. O corpo não se importa se o açúcar vem da natureza ou da indústria. Ele responde igual. E se as frutas secas já surpreendem, imagine o que acontece com os sucos de frutas. Sim, até os naturais. Até aquele copo fresco, espremido na hora, que parece tão saudável. O problema, nesse caso, não está na fruta. Está na forma. Quando a fruta é espremida, a fibra vai embora. E o que sobra é um líquido doce, que entra direto no sangue como um tiro, sem barreiras, sem freios. E o corpo reage com um pico de insulina que em pouco tempo despenca, levando junto a energia e a estabilidade muscular. Estudos sérios já mostraram que o consumo regular de suco de fruta está ligado ao aumento do risco de diabetes tipo 2 em pessoas mais velhas, mesmo quando o consumo é moderado. E isso não é só por causa do açúcar em si, mas também pelo impacto que ele causa nos vasos sanguíneos. E onde esse dano aparece primeiro? Justamente nas extremidades, pernas, pés, dedos. São essas regiões que mais sofrem quando o sangue deixa de circular bem. Outro erro comum é usar o suco como fonte rápida de energia. A pessoa está cansada, toma um copo achando que vai se animar. Mas o que acontece na prática é um ciclo de altos e baixos que deixa o corpo ainda mais instável. E as pernas, que precisam de combustível constante e circulação eficiente, começam a perder força, resistência e resposta. A tradição oriental entende bem isso. Lá, raramente se toma suco. A fruta é consumida aos poucos, na estação certa, mastigada devagar, porque a digestão não depende só da química, mas do ritmo. O corpo precisa de tempo, e o suco acelera tudo de um jeito que ele não consegue acompanhar. Quem quer manter as pernas fortes, precisa de sangue estável. E suco, infelizmente, faz o oposto. E para fechar essa lista,
vem uma fruta que muitos nem consideram problemática: as frutas enlatadas. Pêssegos em calda, saladas de frutas embaladas, abacaxis mergulhados em suco doce, tudo isso parece conveniente, até inocente. Mas é aí que a nutrição desaparece. A maioria dessas frutas passa por processos que alteram completamente sua composição natural. Elas ganham conservantes, xaropes e são expostas a calor e pressão que destroem grande parte dos seus nutrientes. O que sobra é basicamente açúcar em forma de fruta. E o corpo, mais uma vez, reage como se estivesse recebendo uma sobremesa industrial. A soma disso tudo, frutas secas, sucos, enlatados, revela uma verdade desconfortável. Nem sempre aquilo que parece natural está nutrindo de fato. E depois dos 60, essa diferença começa a pesar. As pernas, principalmente, sentem primeiro. Elas são o termômetro silencioso da nossa circulação, da nossa nutrição, da nossa energia real. E quando elas falham, o corpo todo perde estabilidade. Por isso, essa reflexão não é sobre cortar frutas. É sobre aprender a respeitar o corpo como ele é agora, não como ele era antes. É sobre entender que saúde, nessa fase da vida, vem muito mais da escuta atenta do que de regras fixas. O corpo avisa, sempre. A gente só precisa reaprender a ouvir. Muita gente acredita que fruta em calda é uma opção mais leve, uma espécie de conforto doce e fácil de mastigar, principalmente para quem já passou dos 60. Mas o que quase ninguém percebe é que, embora essas frutas pareçam naturais, o processo industrial a que são submetidas transforma completamente o que elas representam para o corpo. Ao serem enlatadas, perdem enzimas, ganham conservantes e são mergulhadas em xaropes ou concentrados de suco que despejam açúcar de forma intensa na corrente sanguínea, justamente onde os vasos já estão mais frágeis e suscetíveis. Esses xaropes, que muitas vezes vêm disfarçados sob nomes técnicos, têm um sabor viciante, tornam-se fáceis de consumir em excesso, e o corpo, especialmente em idade avançada, já não consegue mais lidar com tanta carga glicêmica de uma vez. A textura macia até parece convidativa, mas a resposta do organismo é imediata e dura. Picos de açúcar, inflamação e, para quem já lida com má circulação ou varizes, um agravamento do quadro. Estudos sérios já associaram o consumo elevado de frutas processadas com diminuição da velocidade ao caminhar e aumento de marcadores inflamatórios, o oposto do que se busca com uma alimentação equilibrada. Infelizmente, essas frutas continuam sendo vistas como opções práticas em cozinhas de idosos ou instituições de cuidado. São servidas com boa intenção, mas causam o efeito contrário: enfraquecem, inflamam, desaceleram. Para quem deseja preservar a força e a independência, o segredo está na simplicidade. Fruta de verdade, fresca, com fibras intactas, acompanhada de algo que a sustente, não banhada em calda, não moldada pela indústria, não entregue como sobremesa disfarçada. Força, depois dos 60, não nasce do sabor doce. Ela vem do equilíbrio, da atenção, do respeito pelo que o corpo precisa, e não apenas pelo que é fácil ou tradicional. Essa conversa não tem o objetivo de criar medo. Ao contrário, ela é um convite à consciência, porque o corpo muda, e com ele mudam também as necessidades. Há hábitos que antes pareciam inofensivos, até saudáveis, mas que agora talvez estejam atrasando sua recuperação, inflamando seus tecidos, ou pior, enfraquecendo os músculos que sustentam sua liberdade de ir e vir. O que torna tudo isso ainda mais bonito é que a solução está ao alcance. Basta escutar, observar como você se sente depois de cada refeição, perceber sua energia, seu equilíbrio, o tempo que leva para se recuperar. Esses pequenos sinais são respostas do seu corpo. Ele fala, mesmo em silêncio. E se tudo isso parecer demais, se essas informações soarem duras ou inesperadas, lembre-se de uma coisa simples. A fruta que você escolhe hoje é a força que te acompanha amanhã. Escolha com carinho, escolha com consciência. Seu corpo, com certeza, vai agradecer.